Olá, meu nome é Marcelo Boada e esse é o grupo Deep Data Science, composto pelo Danilo Ramos, Guilherme Couto, Marker Bartz e Wellington de Vera. Essa é a apresentação do nosso trabalho final para o curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp, onde iremos fazer a detecção de fraudes de seguros veiculares utilizando métodos de classificação binária. Primeiramente, queríamos comentar um pouco sobre os objetivos do estudo. O objetivo principal aqui é criar um modelo de classificação que possa detectar uma investigação de seguros veiculares vai resultar em fraude ou não. Além disso, temos como alguns objetivos adicionais tentar estudar a performance de diferentes técnicas de classificação que estudamos ao longo do curso e tentar entender quais são os fatores mais relevantes para a detecção de fraude a partir dos dados estudados. Primeiramente, gostaríamos de trazer um pouco sobre o mercado, alguns dados sobre o mercado de seguro veicular no Brasil. Vemos que os seguros veiculares são a principal categoria de fraude dentro do Brasil, onde em 2021 foi faturado 21,8 bilhões de reais com os seguros veiculares. Nesse mesmo período, cerca de 520 milhões de reais foram classificados como fraude, o que comporta cerca de 2,4%. Vemos no gráfico à direita que a tendência de suspeita de fraude tem crescido, assim como as fraudes detectadas e as fraudes comprovadas, que são os principais objetivos do nosso estudo. Alguns dos principais interesses e motivações que a gente tem para realizar um estudo como esse é tentar diminuir os custos que essas empresas de seguradoras têm com a realização de investigação de fraude, além de tentar tornar os preços mais competitivos para os clientes com melhorias de eficiências dentro da empresa. Agora vamos falar um pouco sobre as bases de dados utilizadas para predizer a classificação de dados binários ou não. No gráfico aqui, na tabela aqui à direita, trazemos aqui as diferentes variáveis que utilizamos para poder realizar o estudo. Nesse caso, a variável em amarela é a variável principal e target que queremos predizer, que é quando existe a presença ou não de fraude, e existe uma grande incidência de variáveis do tipo categóricas, enquanto que as variáveis de fato numéricas são poucas. As variáveis categóricas aqui se dividem em variáveis nominais, que não existe necessariamente um ordenamento natural, ou ordinais, em que observa-se um ordenamento natural das categorias. Em cada uma delas aplicamos diferentes encodings com o objetivo de melhor se adequar às predições dos dados. O dataset ele apresenta 15.420 observações, que splitamos entre 80% para a utilização de treino e validação e 20% para a realização de teste. Um dos primeiros dados que podemos observar aqui relacionado à parte de predição de fraude é que existe um grande desbalanceamento dos dados, onde cerca de 6% dos dados foram classificados como sendo fraudulentos, enquanto que a grande maioria, que é 94%, foi classificada como não fraude. Alguns dos principais desafios que observamos no tratamento desses datasets foram, como já comentado, a questão do desbalanceamento de classe, uma alta quantidade de variáveis categóricas que, por sua vez, podem tendenciar os modelos a overfitar e por isso é necessário necessário tratamento pelo encoding. Tivemos alguns casos, principalmente o principal deles sendo a de idade, onde foi necessário realizar o tratamento de preenchimento de dados faltantes, e no caso utilizamos algumas variáveis auxiliares, que no caso foi o Age of Policyholder, e por fim, esse tratamento obteve 93 features depois do tratamento inicial das 32 features. É importante comentar também que existiam duas features que poderiam estar juntas dentro da variável policy type e que foram desconsideradas para a predição do modelo. A análise exploratória, aqui a gente traz um pouco sobre a análise exploratória dos modelos. Existem duas variáveis que julgamos ser as principais para, a priori, predizer quando vai existir uma fraude ou não. A primeira delas ali é o tipo de apólice, onde observamos que existe uma grande incidência de carros do tipo sedã para ocorrências fraudulentas. Enquanto que a segunda variável, que é a frequência de infratores, podemos observar que, normalmente, quando existe a presença de fraude, ela é realizada ou demarcada como sendo de um segurador e nunca de um terceiro, onde observamos 4% somente desses dados. Também fizemos um ranqueamento das variáveis, dessas duas variáveis categóricas com relação à variável principal de fraude,
por meio do Q-square, onde fizemos um teste de hipóteses para ver se elas são relevantes ou não. E essas duas variáveis acabaram resultando como sendo uma das principais para explicar a presença de fraude. Aqui trazemos um pouco sobre a metodologia realizada dentro do trabalho. Primeiro partimos de inputs, que são os dados pré-processados e comentados anteriormente, onde fizemos a aplicação de modelos baseline. Alguns desses modelos baseline que utilizamos aqui foi a regressão logística, que é um regressor linear aplicado com threshold, dois modelos de árvores de decisão, no caso Decision Tree, que é o modelo mais simples, o Random Forest em sequência, que é a extrapolação da Decision Tree por meio de aleatoriedade na seleção de features e dos dados que vão ser treinados. Depois disso, testamos alguns modelos alternativos. Dois deles são modelos de gradient boosting de árvores de decisão, no caso, o modelo da Microsoft LightGBM e o modelo mais famoso do mercado, o XGBoost. Depois tentamos fazer um ensemble com os modelos do baseline por meio de soft voting, onde onde atribuímos o peso de probabilidade de cada um dos modelos baseline para a predição dos dados, para depois tentar, por meio desses três, tentar decidir qual vai ser a classificação do modelo, e por ser ímpar, ele seria uma boa estratégia. E por fim, um Tabnet, que é um modelo novo, relativamente novo, criado pela Google para poder utilizar Deep Learning na hora de predizer classificação de dados tabulares. Todos esses modelos foram em alguns casos, né, com exceção do Tabnet em Ensemble Voting, foram buscados melhores hiperparâmetros por meio de estratégias de grid search, onde testamos todos os hiperparâmetros, ou random search, onde definimos uma distribuição de dados para poder das features dos hiperparâmetros para poder predizer qual vão ser aqueles que vão ser testados. E por fim, esses resultados foram obtidos os resultados para a classificação das fraudes. Aqui temos os resultados que foram obtidos. Em todas as instâncias, nós fizemos um cross-validation para poder realizar o teste e a avaliação desses modelos, para depois obter uma avaliação quanto ao teste. Nos modelos de baseline, que foram a regressão logística, a Decision Tree e o Random Forest, aquele que observou o melhor resultado no teste foi o Random Forest, com 72,5%. Depois fizemos a avaliação dos modelos de alternativos, onde a melhor performance foi para o Voting Classifier e o Tabnet. Quando fizemos o teste de Grid Search e Random Search para buscar melhores hiperparâmetros, nem sempre obtivemos melhores resultados, mas o melhor de todos eles foi obtido por meio dessa estratégia com o LightGBM, onde obtivemos 86,3% de resultado no teste. Aqui trazendo os principais resultados para poder tentarmos entender qual foi a estratégia de classificação do LightGBM, que foi o melhor de todos. No caso aqui, à esquerda, trazemos uma tabela uma matriz de correlação, uma matriz de confusão relativa, onde vemos que na diagonal principal existe a atribuição correta das classes que queremos prever. Vemos que, normalmente, quando o modelo performa melhor, ele está classificando a classe de sem fraude, com fraude, de forma correta, que foi o caso aqui no LightGBM, onde tivemos cerca de 80% de classificação correta para esses casos. À direita aqui trazemos a curva ROC, onde testamos as diferentes fronteiras de decisão para a classificação binária. Quanto maior for a área debaixo da curva, melhor vai ser essa predição. E obtivemos um resultado bem parecido com a acurácia balanceada. Por fim, tentamos entender quais foram os motivos para a classificação do modelo LightGBM utilizando o pacote SHAP. A gente vê que as principais variáveis que foram utilizadas para a predição desse modelo foi a variável fault, que na verdade significa quem realizou a fraude, que foi aquele primeiro dado que observamos na análise exploratória, e segundo foi o policy type do sedã, onde no caso aqui foi utilizado a variável do policy type sedã em liability.
Ao gráfico de dispersão aqui à esquerda, conseguimos fazer uma análise mais detalhada sobre o porquê que essas variáveis foram as mais importantes. Vemos que quanto maior for o valor de quem cometeu a fraude, ou seja, mais próximo ele for de ser uma pessoa que é a terceira, menor vai ser a probabilidade dele ser classificado como fraudulento, que é exatamente a observação que vimos anteriormente na análise exploratória. Por fim, aqui embaixo, trazemos ali um exemplo de classificação, onde de fato podemos observar que fault foi o principal dado utilizado para poder predizer essa linha em específico. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos os participantes e professores que participaram conosco durante o curso.